Vamos fazer o seguinte, ó. O Conselho da Justiça Federal está propondo um grupo de trabalho para análise e também pagamento da revisão da vida toda na Justiça. A correção, que garante a inclusão de salários antigos na aposentadoria do INSS para aumentar o benefício, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Sobre esse assunto, eu vou trazer agora ao vivo a Mônica Hermílio, nossa flor de Mandacaru, para que ela possa nos explicar como é que eu posso saber se eu tenho direito ou não. Como é que a gente faz, então, para saber se está dentro desse contexto? Mônica. Oi, Wilson, é importante a pessoa ter essas informações, porque tem um prazo, né, para você solicitar essa revisão da vida toda. Quem vai explicar para a gente, né, primeiro, o que é essa revisão e como solicitar é o advogado previdenciário, João Onuki, que já está aqui com a gente. João, obrigada por nos receber, por nos atender. Primeiro de tudo, para quem não entende, né, ficou perdido agora no assunto, o que é essa revisão da vida toda? Boa tarde. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a você que nos assiste. Boa tarde, doutor João Onuki. Boa tarde. A revisão da vida toda é um período anterior a julho de 94, ou seja, na época que não existia o Plano Real, que as pessoas que trabalharam nesse período não estavam sendo computadas nas aposentadorias. As principais aposentadorias que têm uma incidência nesse prejuízo são as aposentadorias por idade. E aí o Supremo Tribunal Federal fez o julgamento dessa revisão e no julgamento dessa revisão decidiu que as pessoas que tiveram contribuições anteriores a julho de 94 têm direito a fazer o cômputo desses valores no cálculo da sua aposentadoria, que muitas vezes tem um valor aumentado nessas aposentadorias. Qual fato importante que a gente precisa deixar a quem nos assiste consciente é que os pedidos de revisão, eles são suscetíveis de decadência, de prazo decadencial, ou seja, o prazo que se perde o direito de pedir. E as pessoas que estão aposentadas anteriormente a 2013, por exemplo, já passam mais de 10 anos dessa aposentadoria, consequentemente podem ter prejuízo em pedir. Então é importante que quem nos assiste, que trabalhou no período anterior a 94 e que está aposentado, procure um especialista para verificar a possibilidade dessa revisão. João, a pessoa pode procurar um especialista, mas a pessoa pode ir direto no INSS ou realmente precisa procurar um especialista para entrar com uma ação e ter direito? Como é que a pessoa pode fazer isso? Olha, enquanto especialista, eu tenho uma opinião de que as pessoas podem sim procurar muitas vezes a via administrativa por conta própria. Mas para este caso em especial, para este caso em específico, que é uma revisão que já tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que já vem da via judicial e também por todas as nuances de períodos anteriores a 94, fazer cálculos, fazer atualizações, a minha recomendação é que procure um especialista, um advogado, uma pessoa de sua confiança, para que verifique essa possibilidade e o mais rápido possível faça esse requerimento. O beneficiário entrou na justiça, conseguiu fazer a revisão, ele recebe retroativo ou ele recebe isso reajustado no valor que ele vai receber mensalmente? Olha, a gente pede o benefício do proveito econômico. Então, consequentemente, terá os benefícios da data da decisão para frente, como também os últimos 5 anos, porque aí está suscetível à prescrição. Nessa condição de pedir, é importante também atentar que quando for feita essa avaliação de quanto se pede, a depender do processo, ele tramitará em juizado e, a depender do valor da causa, ou tramitará numa vara federal, que também terá um valor maior, consequentemente, prazos diferentes. Muitas pessoas terminam desistindo, né, de acionar a justiça, ainda mais para fazer esse tipo de revisão, achando que vai demorar muito. É um processo longo, é um processo demorado ou é algo que pode ser resolvido rapidamente? Olha, em regra, os processos não têm data para terminar. Eles têm data para começar, mas não têm data para terminar. Neste caso em especial, já existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal favorável aos segurados, favorável a quem está aposentado, e a discussão agora está em um embargo do INSS questionando a forma que isso deve ser pago e fazendo alguns outros questionamentos também com relação ao pagamento. Por isso que a notícia é no sentido de que o Conselho Nacional de Justiça quer organizar esse pagamento por não fazer sentido o processo já estar julgado, já ter uma decisão favorável nesse sentido e ainda continuar aguardando o cumprimento. Então, a saída para quem quer fazer essa revisão é realmente procurar um especialista para que caminhe pelo caminho certo. A melhor orientação nesse sentido, inclusive todas as revisões de benefícios elas estão suscetíveis a esse prazo decadencial de 10 anos. Uma exceção, por exemplo, existe uma revisão das pessoas que se aposentaram com relação ao teto da Previdência até 2003. E essas pessoas que se aposentaram de 88 até 2003, independente desse período decadencial de 10 anos, para as pessoas que estavam no teto da Previdência naquela época, ainda é possível fazer uma revisão, mas todas as demais estão suscetíveis ao prazo decadencial, por isso a importância de procurar um especialista antes dos 10 anos da sua aposentadoria.
Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o João Onucci, advogado previdenciário, que explicou aí direitinho. O melhor caminho, procurar um especialista para fazer a revisão da vida toda. Voltamos ao estúdio, Wilson. Muito bem, Mônica, já agradeci aqui ao meu grande amigo, doutor João Onucci. Doutor João, você está com um ponto também nos ouvindo. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também para o senhor. Primeiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. As pessoas que vão fazer essa revisão, elas vão pensando, logicamente, em fazer uma revisão para que a sua aposentadoria tenha um acréscimo, ou seja, mais do que ele recebe atualmente. Há possibilidade dessa revisão, o valor dessa aposentadoria ser menor do que aquele recebe? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Pergunta relevante e, do ponto de vista judicial, ou seja, nos processos judiciais, essa possibilidade ela está afastada. Mas, do ponto de vista administrativo, quando a pessoa pede uma revisão, o INSS irá revisar toda a característica daquela concessão inicial. Então, pode sim haver um prejuízo nos pedidos administrativos, por isso a importância de ter um acompanhamento do especialista. E nós estamos falando aqui em revisão da vida toda, mas existem outras condições que muitas vezes o segurado não sabe que teria direito, ao exemplo do adicional de 25%, para as aposentadorias por invalidez. Então, cada situação, em especial dos aposentados, que são situações muito sensíveis, que as pessoas trabalharam para o final da vida, têm uma condição mais confortável e muitas vezes estão passando por uma condição mais difícil, o especialista ele vai ter o olhar técnico no sentido de poder alcançar todos os direitos que podem ser aplicados para os aposentados. Para a gente finalizar, como sempre, você sempre brilhantemente respondendo didaticamente, que é importante para os nossos queridos aposentados e pensionistas. Doutor João Onucci, nessa revisão, supondo que aí a minha aposentadoria seja, por exemplo, 5 mil, e de repente nessa revisão ela passe para 4.500 ou 4 mil. Essa revisão, quando eu fizer, eu posso optar para continuar recebendo o que eu recebia antes, ou a partir do momento que essa revisão for feita, eu sou obrigado a receber então os 4 mil, no caso da revisão que deu para baixo? Olha, na via judicial, essa possibilidade ela será de fato calculada, mas será mantido o melhor benefício, porque a decisão judicial já trouxe exatamente esse termo, a concessão do melhor benefício. Na via administrativa, infelizmente, e aí enquanto especialista, a forma que eu digo para as pessoas poderem entender é que quem pede errado, possivelmente receberá errado. Então, na via administrativa, a se pedir uma revisão e verificar, por exemplo, que no ato concessório teve uma característica que foi avaliada errada e, consequentemente, aquele benefício foi pago a mais, a revisão será reduzir o benefício e, infelizmente, terá dificuldade para reverter. Perfeito, doutor João, muito bem. Por isso que é importante procurar um especialista para que ele possa fazer uma avaliação, né? E para que tudo seja da melhor forma possível no final. Doutor João Onucci, um abraço, grande saudade, nunca mais tínhamos nos visto, né? Excelente advogado, conheço, um grande amigo, abraço, seja bem-vindo aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta. Obrigado, Mônica Hermínia. A Mônica volta daqui a pouquinho com mais detalhes e mais informações aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá?